Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Boku no Hero Academia aqui no canal, porque sim, finalmente o meu herói preferido voltou. O verdadeiro herói número 1 tá de volta e sim, em um momento onde todo mundo precisava dele. Porque neste momento, o herói que salvaria 1 milhão de pessoas está ali, pra salvar todo mundo que precisa. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei aí embaixo é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto com o seu gostei. Eu também espero muito que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, em Boku no Hero Academia, um dos acontecimentos mais trágicos foi a perda dos poderes de Lemillion, Mirio Togata. Naquele fatídico dia, ele mostrou o que significava ser um verdadeiro herói. Ele se sacrificou para salvar a vida da pequena Eri. E ele não ligou de perder os seus poderes em nenhum momento, até depois do que aconteceu. Ele fez aquilo e faria novamente se fosse necessário. Não só isso, como ele sempre se manteve sozinho e sempre continuou ao lado dos heróis. Mirio Togata foi a verdadeira representação do que significava o heroísmo. E a gente sempre ficou imaginando o dia que ele iria voltar. O dia que ele poderia utilizar a sua individualidade, que inicialmente não seria um bom poder, para salvar todo mundo que precisava. Ele transformou um poder difícil de se dominar, um poder que poderia não ser bom o suficiente para ser um grande herói, em um poder supremo que o tornou quase invencível. Mirio Togata era aquele escolhido por todos, até pelos profissionais, para ser o herói número 1. E agora ele voltou para mais uma vez ser o número 1 nas suas ações heróicas. E a gente tá vendo isso no meio dessa grande batalha que tá acontecendo em Boku no Hero Academia. A gente sabe que Shigaraki Tomura havia se tornado o rei dos vilões, pelo menos assim que ele se denomina. E aí nesse momento a gente tá vendo uma outra pessoa que está tomando o foco principal, o nosso vilão Dabi. Ele chegou revelando que era Todoroki Touya, o filho de Endeavor, e depois disso decidiu tirar a vida do seu pai e também acabar com seu irmãozinho ali. Ele estava enfrentando o herói do meio quente e meio frio, Shoto Todoroki, e também Endeavor ao mesmo tempo. E naquele ponto os heróis percebiam que talvez o Endeavor podia ser derrotado, mas também sabiam de uma coisa: se o herói número 1 acabasse sendo completamente vencido em meio a essa luta, isso poderia ser o fim para os heróis. Isso poderia trazer um pânico geral para o mundo inteiro. Então todo mundo estava se esforçando ao máximo para impedir que essas batalhas tomassem proporções maiores, e então Beast Janice, um dos heróis que todos acreditavam que tinha perdido sua vida, também voltou. E ele já voltou prendendo o Gigantomachia. Ele tem que continuar segurando aquele gigante para assim esses heróis terem um pouquinho de vantagem no combate, pelo menos para eles conseguirem se reestruturar novamente. Não só isso, também como todos os heróis estão em um péssimo estado. Midori tá com seus braços e pernas bem machucados, e então ele tá tentando utilizar as suas individualidades, a Black Whip e também a levitação, para conseguir manter o seu corpo se mexendo, para tentar salvar todo mundo, para tentar ajudar naquele combate, mas ainda assim tá muito difícil. Neste momento todo mundo já tava perdendo a esperança, principalmente o garoto, que já não sabia mais o que fazer. E então, em meio a todo aquele confronto, ele, que também era muito bom em estratégia, já tinha percebido que se Beast Janice fosse atacado, se alguém conseguisse quebrar sua concentração, Gigantomachia se libertaria e aí os heróis estavam perdidos. Midori então sabia que tinha que salvá-lo, mas ele não foi capaz. Até que então do chão alguém surge. Sim, Mirio Togata utiliza sua individualidade de permeabilidade e surge do absoluto nada golpeando os vilões. Os fios de esperança se conectam novamente com a individualidade de Beast Janice, enquanto um novo poder havia acabado de surgir, e a gente vê o herói Lemillion chegando de volta em apenas alguns instantes. Midori obviamente se emociona, ele grita por ele, ele chama por ele, e a gente vê que Mirio se juntou a este combate, derrubando todo mundo que estava em seu caminho. Ele havia recuperado seus poderes no momento que todo mundo havia necessitado dele, e aí ele consegue fazer uma entrada triunfal, salvando todo mundo mais uma vez. E é aí que a gente volta. Como a gente sabe, ele havia sido atingido pelo removedor de individualidades, e isso faria com que ele jamais tivesse seu poder novamente. Então como é que ele recuperou as suas forças? Onde o Mirio Togata recuperou tantos poderes assim? E aí a gente já pode considerar que isso aconteceu nos últimos 3 meses, no time skip. Como a gente sabe, em Boku no Hero Academia houve um pequeníssimo time skip, apenas 3 meses, mais ou menos, onde a gente via a passagem do ano letivo e também a invasão ao hospital. Naquele hospital estava o doutor que criava os gnomos e também trabalhava ao lado do All For One como seu braço direito. E então todos os heróis, quando descobriram isso, foram diretamente atrás dele, e aí começou essa saga atual, onde Shigaraki Tomura estava renascendo como o maior vilão de todos os tempos, como o novo All For One. E aí neste ponto a gente já pode considerar que não só o Midori conseguiu evoluir, ele dominou bastante sua Black Whip, ele também aparentemente descobriu como utilizar a levitação, e aí agora a gente volta novamente. Ele não foi o único que evoluiu. Muitos heróis ficaram mais fortes, o Bakugou, o próprio Todoroki que tá enfrentando o Dabi, mas o Mirio Togata nesse meio tempo também deve recuperar os seus poderes. Tanto que quando Midori gritou pelo nome dele, ele gritou mais com expressão de esperança do que de surpresa. Ele parecia naquele ponto, pela sua expressão, que ele já sabia que o Mirio Togata tinha seus poderes. Ele só ficou impressionado que ele estava ali no meio daquele combate, mas não que ele tinha
recuperado as suas habilidades, e possivelmente tudo isso porque o Midoriya já sabia que ele tinha os seus poderes de volta, a individualidade de permeabilidade já estava de volta com o Lemillion. E a gente também consegue considerar tudo isso porque ele já chegou utilizando seus poderes partindo direto pra missão, mas ele tinha ficado muito tempo sem sua própria individualidade. Se ele tivesse acabado de recuperar os seus poderes agora, ele possivelmente não partiria pra uma missão como essa. Nenhum herói iria permitir que ele estivesse ali logo depois dele ter recuperado seus próprios poderes, porque ninguém saberia se tinham limitações ou o que ele poderia fazer, não deixaria que ele entrasse em um combate perigoso como esse, ou seja, tudo já havia acontecido há um bom tempo atrás e possivelmente Lemillion continuou treinando e treinando depois que tinha recuperado suas técnicas pra voltar em forma, porque depois de muito tempo sem utilizar seus poderes, obviamente ele teria perdido muito das suas habilidades, e então ele precisaria de um certo tempo pra conseguir se estabilizar e conseguir novamente utilizar suas técnicas como utilizava no passado, e isso deve realmente ter acontecido. Então possivelmente eles descobriram uma forma de recuperar os seus poderes logo no início do time skip e ele teve os 3 meses pra ficar treinando, até porque a gente sabe que todo o tempo estavam dando dicas de que em algum momento ele poderia recuperar as suas individualidades. Todos os heróis já estavam ajudando, principalmente o Aizawa e o Midoriya. Inclusive eles até mesmo tentaram copiar a individualidade da Eri, que ela não era capaz de dominar, pra assim tentar utilizar aqueles poderes pra salvar Miro e Togata, o que ainda não havia acontecido. Mas eu acredito que sim, assim como os poderes da Eri foram utilizados pra remover a individualidade dele, eles também devem ter conseguido de alguma forma reverter todos esses efeitos utilizando as habilidades dela. Inclusive ela pode até mesmo ter descoberto um pouco sobre como controlar os seus poderes, pelo menos o suficiente para o trazer de volta. Isso tudo deve ter acontecido de uma forma bem perigosa e eu acredito que já no próximo capítulo eles vão explicar pra gente como aconteceu. Mas sim, possivelmente é quase certo que aconteceu durante o início desse último time skip. E não durante o final, não recentemente. Não foi um poder que Miro simplesmente recebeu agora do nada e já está utilizando pra lutar. Não. Ele precisou de um certo tempo pra entender mais sobre a sua própria individualidade pra conseguir ter a mesma consciência que tinha anteriormente sobre os seus poderes. E aí agora ele voltou. E tudo isso deve ter acontecido com a ajuda da pequena Eri. Agora a gente volta novamente pra essa grande batalha que tá acontecendo. O Miro e Togata deve acabar ganhando o foco do próximo capítulo e deve acontecer assim como estão acontecendo muitos capítulos anteriores no meio dessa batalha, como por exemplo os capítulos focados no Dabi, no Hawk, são capítulos onde é mostrado o herói ou o vilão lutando. Eu acredito que será o Miro e Togata lutando contra alguns vilões, e nesse meio tempo vai ser mostrado também como ele recuperou seus poderes, o que aconteceu. Eu acredito que um capítulo já deve ser suficiente pra mostrar pra gente essa história, como ele recuperou suas habilidades, o tempo que ele levou pra conseguir novamente treinar os seus próprios poderes e quem o convidou pra se juntar a essa grande luta, sabendo que os heróis estavam em um grande perigo. Porque novamente a gente volta ao ponto de que todos os heróis agora estão passando por uma das batalhas mais difíceis de todos os tempos. Na verdade, em Boku no Hero Academia nenhum combate aconteceu nessas proporções até agora. Este foi o maior combate que os heróis já passaram até este ponto, e os vilões estão tendo total vantagem. Por esse motivo, todos os heróis poderosos são necessários pra ajudar nessa luta. Afinal, por mais que tenha acontecido tudo muito rápido, a gente viu vários e vários heróis perdendo sua própria vida, a gente viu uma cidade inteira sendo destruída em apenas um instante. Tudo está acontecendo muito rápido, então parece que não tem uma grande proporção, mas se a gente prestar atenção em todos os detalhes, essa batalha foi a maior que já aconteceu. E a gente tá vendo inclusive a queda do atual herói número 1. E como a gente sabe, quando aconteceu com o All Might, foi muito difícil manter a esperança das pessoas novamente. O herói número 1 teve que deixar uma grande mensagem para que as pessoas continuassem acreditando que os heróis iriam continuar os protegendo sempre. E agora, vendo a grande batalha que está acontecendo, vendo o modo como Dabi fez de tudo para destruir o nome de Endeavor, e fez assim com que a confiança das pessoas se abalassem sobre todos os heróis graças a ele, agora a gente tá vendo que se os vilões começarem a realmente vencer, o caos do passado vai novamente voltar. Mesmo assim, em meio a todo o caos, a esperança está nascendo. E agora, com as pessoas vendo a volta de Lemillion, o herói que todo mundo acreditava que poderia trazer a paz do mundo, ele retornando depois de muito tempo e agora salvando todo mundo, isso pode fazer a chama dos heróis se reacenderem. E a gente deve ver inclusive Midoriya superando mais uma vez os seus limites para ter mais uma oportunidade de lutar ao lado do seu senpai. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!